aproxima um pouco, né? Faz com que fiquemos mais próximos uns dos outros, né? E nada melhor do que começar um domingo conversando um pouquinho sobre Jesus mais uma vez, né? O nosso encontro com Jesus tem como objetivo estudar o Evangelho de Jesus de forma sequencial. Hoje estaremos falando sobre acautelai-vos dos falsos profetas. É uma passagem bem interessante, principalmente para os dias de hoje, né? Nós encontramos no mundo aí tantas teologias absurdas que têm como objetivo principal, muitas vezes, tirar o dinheiro do próximo do que qualquer outra coisa, né? A gente sabe que uma das principais teologias que tem avançado no mundo é a teologia da prosperidade. Uma teologia cristã que diz que todo mundo que está bem com Deus fica bem de vida. E aí você exclui os pobres, né, da teologia. E, ao mesmo tempo, chama o pobre para si, dizendo que se eles ficarem dentro da sua religião, eles vão melhorar de vida. E aí entram as barganhas, né? Você dá tanto para Deus e Deus te dá em volta em dobro. E aí começa toda uma falácia que vai contra tudo aquilo que Jesus disse, né? Que quando a gente pensa em teologia da prosperidade, a gente lembra Jesus falando que ele não tinha onde reencostar a cabeça, que Jesus foi pobre, que Jesus foi filho de pobre, que foi um carpinteiro, que nasceu na manjedoura. E aí a gente começa, pela teologia da prosperidade, dizer que Jesus não estava bem com Deus, porque não foi um homem rico da época. Os apóstolos também não, Paulo de Tarso muito menos, e tantos outros nomes da humanidade ficam de fora. E aí a gente entra no tema que são os falsos profetas, né? Jesus, no capítulo 7, versículo 15, ele diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E a gente não pode se iludir achando que esses pseudo-sábios são pessoas ignorantes. Normalmente são pessoas que têm o dom da palavra, conseguem envolver o indivíduo, e aí, com toda uma psicologia usada, eles são treinados muitas vezes para isso, existem cursos, dentro de algumas religiões existe curso, para que o indivíduo consiga envolver aquele que o está ouvindo, de forma a conseguir tirar tudo que desejam desses crentes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos lá. O mundo está cheio de falsos profetas, encarnados e desencarnados. É interessante a gente observar a questão dos encarnados, nós, e os desencarnados. Quantos falsos mentores espirituais nós encontramos? Quantos espíritos se utilizando de médios muitas vezes desequilibrados, criam cisões dentro de religiões, criam teorias esdrúxulas. A doutrina espírita, a gente encontra muitas vezes alguns desses falsos profetas lá da erraticidade do mundo espiritual, que se apresentam através de médios, trazem mensagens bonitas, mas aonde encontramos no meio delas vários erros doutrinários, induzindo a doutrina muitas vezes a coisas ridículas. Isso é muito comum, mais comum ainda porque as pessoas cada vez mais vivem na superficialidade. Poucos são aqueles que pegam, por exemplo, os postulados da doutrina espírita, se debruçam sobre eles e procuram compreendê-los. Porque quando o indivíduo ele realmente estuda a doutrina espírita, fica mais difícil de ser enganado. Às vezes eu vejo aí saírem algumas novidades no movimento espírita que não tem sustentação doutrinária nenhuma. Basta você ir em Kardec, estudar com um pouquinho mais de cuidado, você vai derrubando todas essas teorias. E os indivíduos, às vezes você vê pessoas
do movimento espírita, até antigas do movimento espírita, embarcam nisso sem fazer uma análise, sem lembrar de Kardec falando que nós precisaríamos passar tudo pelo crivo da razão. E aí vão se contaminando as religiões. Divaldo Pereira Franco, num evento que aconteceu na CERJ, ele contou uma história de uma estrada. Existia uma estrada, onde no meio dessa estrada, um lugar deserto, tinha um poço, onde todo mundo que vinha de viagem parava e bebia água desse poço. Com o passar do tempo, os viajantes começaram a ficar descuidados e jogando dentro desse poço vasilhas sujas para retirar água. Com o passar do tempo, o que aconteceu? A água do poço ficou contaminada. E Divaldo Franco nos diz que esse poço era a doutrina espírita, que é o local onde nós, na nossa trajetória em busca da felicidade, parávamos para saciar a nossa sede e continuarmos a nossa trajetória. E que estávamos permitindo que teorias esdrúxulas contaminassem a doutrina espírita. No cristianismo nós encontramos isso. No judaísmo nós encontramos isso. Os estudiosos dizem que não existe nenhuma teoria que se mantenha íntegra por 100 anos. Normalmente, após 100 anos, todas elas começam a ser invadidas por pensamentos esdrúxulos. Isso é comum, faz parte ainda da nossa natureza humana. Mas nós temos que ter cuidado, porque começamos a acreditar em coisas que são absurdas. Quantos lugares vocês vão, por exemplo, nós estamos aqui hoje num dia de tratamento espiritual. Dr. Ricardo, que é o que começou esse trabalho lá em 1990, 29 anos atrás, ele disse que é um trabalho de autocura. Que para que qualquer um de nós alcance a cura, temos que fazer parte do processo. Por isso que ele chama isso de autocura. Porque se o indivíduo não fizer parte do processo, a cura não acontece. Nós vamos encontrar alguns lugares que vão oferecer o milagre. O indivíduo vai chegar lá e, num estalar de dedo, ficará curado. A gente sabe que não é assim. Porque existem diversos fatores envolvidos num processo de cura. Alguns indivíduos, a gente sabe por experiência desses 29 anos, chegam num tratamento desse e em uma reunião ficam curados. Voltam aos seus médicos, a gente tem vários relatos, tumores somem, várias coisas acontecem. Então, mas existem outros que demandam mais tempo, existem outros que não ficam curados. Não podemos oferecer algo que está fora do nosso alcance. Temos que ter muito cuidado com isso. Eu vejo, nas conversas que eu tenho com o Dr. Ricardo, são poucos os casos que ele diz, esse caso eu resolvo. Quando ele fala isso, é porque ele tem plena consciência de que o processo vai ser resolvido. A grande maioria, ele fala, vamos trabalhar. Porque ele também depende dos fatores todos que estão envolvidos para ele conseguir o processo de cura. Então, nós, enfermos que somos todos nós, temos que ter uma participação ativa. E aí, não podemos acreditar nos falsos profetas que chegam aqui e dizem assim, olha, tudo vai ser resolvido, tudo está curado, em nome de Deus. Sabemos que não é bem assim. Basta estudarmos a doutrina espírita com bastante afinco. E o próprio Evangelho do Cristo. Nós encontramos no Evangelho de Jesus diversos relatos de cura. Jesus, ele fala uma palavra no final, uma frasezinha que é muito importante. Vá, a tua fé te curou. E não peques mais, não volte a errar, para que não te suceda coisa pior. Era o que Jesus sempre falava. E os casos que passaram pelo Cristo e não foram curados? Esses não foram relatados. Ninguém escreve derrota. Não que a gente entenda isso como derrota. Mas, quando se escreve um evangelho para propagar uma ideia, se propagou tudo aquilo que deu certo. Nós
escutamos os relatos do Evangelho, Jesus sempre com multidões em torno dele. E aí a gente vê casos que foram curados. Naquela multidão, quantos não foram curados? Quantos ainda, por processo reencarnatório, necessitavam manter-se enfermos ou porque não tinham uma postura psicológica que favorecesse o processo de cura, não conseguiram a cura? Jesus, em momento algum, ele dizia que eu vou curar todo mundo. Ele curou pontualmente. A cura principal do Cristo, que ele deixou para todos nós, é a cura moral, a cura da alma. Ele deixou isso registrado no seu Evangelho. Essa aí ele oferece e promete a todos nós. Claro, o tempo de demora desse processo de cura da alma depende das nossas atitudes. E o tempo de cura do nosso corpo físico também depende das nossas atitudes. Dois indivíduos com o mesmo tipo de enfermidade. Um fica curado numa reunião, o outro demora diversas reuniões para ser curado. O que tem de fator que está modificando isso? Provavelmente um fator que está ligado ao próprio indivíduo. Sua necessidade ainda de continuar resgatando o seu processo, de ter compreendido, de quitar suas dívidas. Tem tanta coisa envolvida. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar a nossa parte, fazer a nossa parte para que a gente auxilie a espiritualidade nesse processo. Porque senão, quem vem à casa espírita em busca de milagre, está no lugar errado. Eu me lembro aqui de uma paciente, ela tinha um tumor, né, no reto, e ela estava sendo atendida na época do Dr. Ricardo, e ela chegou para o Dr. Ricardo e pediu um milagre. E eu me lembro muito bem uma resposta que ele deu, que foi que ele não fazia milagre, ele fazia ciência. A pessoa foi curada, mas no devido tempo. Porque ele não vai fazer milagre, ele não pode prometer uma coisa desse tipo. Ele curou a pessoa, mas através da ciência. A ciência espírita. Porque quando a gente olha o Dr. Ricardo, ele é um médico. Ele atuou como médico no Rio de Janeiro, era médico, trabalhava no IASERJ, se especializou no mundo espiritual em oncologia. É médico. Então ele usa a ciência. Ele trabalha dentro da ciência espírita. As curas são realizadas utilizando os mecanismos da ciência e não dos milagres. Quantos homens com as suas doutrinas levam muitos ao caminho da perdição? Quantos pregam o sensualismo e as práticas vulgares do sexo? Quantos, inspirados por espíritos inferiores, induzem o homem ao sectarismo e ao preconceito? Quantos, por não quererem o progresso da humanidade, pregam a guerra e a destruição? Os verdadeiros profetas trazem no seu verbo a conciliação e o amor. São instrumentos de Deus na educação moral da humanidade. Jesus ele diz, né, que você conhece o indivíduo pelos frutos, conhece a árvore pelos frutos. Todas as pessoas a gente pode avaliá-las dessa forma. O que a pessoa está pregando? Pelo verbo muitas vezes a gente consegue identificar se a pessoa está pregando uma coisa boa ou não. Ou o que o verbo dessa pessoa está produzindo. É uma outra coisa. E o que essa pessoa vive no seu dia a dia. É uma outra coisa ainda. Precisamos olhar isso tudo. Para não cairmos em conta do vigário. Para não sermos iludidos. Podemos entender esse ensinamento de Jesus como a porta estreita das falsas crenças, determinada pelo tipo de vida escolhida pelo homem. Jesus há pouco tinha falado da porta estreita e da porta larga. A porta estreita das falsas crenças. Tem gente que entra em qualquer tipo de crença, vai pulando de uma coisa para outra, buscando algo fora para resolver os problemas que estão dentro do indivíduo. Tem gente que não se encontra, não consegue se encontrar, mas não dá tempo para se encontrar.
passa numa religião, fica um tempinho, como a vida não acontece o dito milagre, a vida se transforma num paraíso, ela troca de religião, troca de novo e vai trocando. Vai trocando de uma atrás da outra. Porque não é a religião em si que transforma o homem, são as escolhas. Não é dentro do cristianismo, se nós formos olhar, existe a Igreja Católica e toda uma possibilidade de igrejas evangélicas que são um número gigantesco de designações diferentes, e a doutrina espírita, que também é cristã. O Cristo é o único, o Evangelho é o único. Então, você vai se encontrar com Cristo e ele vai transformar a tua vida na Igreja Católica, na Igreja Evangélica ou na doutrina espírita. Dependendo das tuas atitudes diante desse próprio Evangelho. E não a igreja como um todo, ou a religião, ou o segmento da religião que vai te transformar. Existe aquele local aonde você é mais tocado. Aquele local que aquece teu coração. Esse é o teu lugar ideal. Se me perguntarem qual é a melhor religião do mundo, para mim é a doutrina espírita. Porque eu me encontrei na doutrina espírita. O evangélico vai dizer que a melhor é a igreja evangélica, porque a evangélica é que complementa ele. Então não existe a melhor religião, existe a religião que te completa, que toca o teu coração e te ajuda a se transformar. Porque religião que não te transforma para melhor, essa religião está errada. E a gente tem que analisar, é a religião que não está me transformando ou sou eu que não estou me transformando dentro da religião? Porque tem gente que entra no cristianismo, mas o cristianismo não entra dentro do indivíduo. E aí não transforma o indivíduo. Que a maioria de nós, desde séculos, nos designamos cristãos. E continuamos a viver como se o Cristo não existisse, com práticas de vida totalmente contrárias ao Evangelho. Aí eu pergunto, somos mesmo? O cristianismo conseguiu entrar dentro de nós? Chegamos ao ponto de falar como Paulo de Tarso, não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. Paulo de Tarso chegou a esse ponto, porque tudo que ele vivia estava ligado ao Cristo, ao Evangelho de Jesus. E aí ele chega a falar essa frase que é lapidar. Então, se a gente realmente acredita em alguma coisa, a maneira de mostrar que a gente realmente acredita é vivenciando. O caminho espaçoso é aquele tipo de vida que tem como anelo as coisas do mundo. Jesus nos alerta sobre aqueles que advogam a vida cheia de equívocos, encorajando o homem a entrar pela porta larga. Porque existe isso. Existem esses que a gente chama de falsos profetas no mundo espiritual e os daqui, no mundo físico, que ficam induzindo os indivíduos a viverem coisas fora do que é o correto. E não só os líderes religiosos, os líderes do mundo como um todo. Quantas lideranças nós temos no mundo encaminhando seus povos à guerra, por exemplo? São falsos profetas. São pessoas que estão induzindo a coletividade a sofrimento. Isso é certo? Com certeza que não. Encontramos as seguintes interpretações em torno dos falsos profetas. Eu gosto sempre de trazer as interpretações dos próprios teólogos. Eu sou teólogo, eu tenho formação em teologia também, então eu gosto sempre de trazer, porque a gente às vezes encontra umas visões que são bem interessantes, né? E às vezes ridículas. Mas é sempre bom trazer para que a gente veja de que forma o mundo, no campo da teologia, está vendo cada uma dessas passagens. As autoridades religiosas como os fariseus. Alguns teólogos dizem que Jesus está falando ali dos fariseus, dos religiosos, autoridades religiosas da época. Fechou só nisso. Alguns, os impostores. Outros, os falsos profetas da era cristã. E alguns, qualquer indivíduo que ensine os homens a entrarem pela porta larga. Provavelmente é essa que Jesus estava se referindo. A qualquer indivíduo, em qualquer posição, que induza alguém a entrar pela porta larga e se perder. Jesus está falando disso. Ele não está falando de segmento religioso, não está falando de época. O ensinamento de Jesus é atemporal. Você pega uma passagem de Jesus, você analisa ela nos dias atuais, você vê que ela sempre tem alguma coisa
a dizer sobre os nossos dias. Então ela é atemporal. Ela não foi feita para a época de Jesus, ela não passou. Jesus diz, né, que o céu e a terra passarão, as palavras dele não. Tudo está passando. A gente olha para a história, tudo está passando. As palavras de Jesus permanecem. Jesus foi tão grande, gente, tão grande que ele não coube na história. Ele dividiu a história em 2 atos, antes e depois dele. E o ato de Jesus não acaba até hoje, continua. Tamanha a grandeza de Jesus. Falso profeta, do grego pseudo-profetes, junção das palavras pseudos, que significa falso, desleal, errôneo, enganoso, ímpio, mentiroso, e profeta, aquele que prevê, um orador inspirado, um profeta. Porque às vezes quando fala em profeta, pessoas pensam em pessoas que fazem previsões. Na época do Cristo, profeta era todo aquele que tinha contato com o mundo espiritual. Eram os médios eram chamados de profetas. Os grandes oradores, os líderes também eram chamados de profetas. Então, a gente tem que olhar por esse aspecto. Não, se vamos pensar em profeta, vamos pensar em Nostradamus. Não é nesse sentido só. É muito mais amplo do que isso. É bem mais amplo do que isso. Se a gente olhar o próprio Cristo, a maioria do tempo ele fez orações, fez ensinamentos, a gente fez vários discursos. Poucas foram as profecias dadas pelo Cristo. Pouquíssimas. A gente encontra a principal profecia dele é Mateus 24, que é o mini Apocalipse. Quando Jesus fala do final dos tempos, quando ele começa a dizer quando a terra estará sendo transformada num mundo de expiação e prova, isso dentro da nossa visão espírita, em mundo regenerado. Porque alguns falam, porque é o final do mundo. Não, lá não tem a palavra cosmos, que significava terra. Ele usa uma outra palavra, que eu não me lembro, faltou um outro termo aqui, que significa fim de uma era. Jesus fala do fim de uma era. Ele faz ali realmente uma profecia. Ele explica o que aconteceria. Ele falava que nós teríamos rumores de guerra, teríamos país contra país, pais contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, a iniquidade a imperar. Ele começa a relatar certos fatos que ele diz, isso não será o final, será o princípio do fim dos tempos. E se a gente olhar para o nosso dia de hoje, a gente olha para a humanidade e ele fala que teríamos terremoto, teríamos vendavais muito fortes, tufões, ele fala da questão dos maremotos, ele fala muitas coisas que a gente, olhando para alguns anos para trás, para cá, a gente vê que vem se configurando tudo aquilo que ele disse. Kardec nos dá uma visão no Livro dos Espíritos. Perguntaram a Kardec quando é que de que maneira a Terra se transformaria, né? Perguntaram se o Kardec pergunta aos espíritos quando é que a doutrina espírita seria um consenso geral. Os espíritos deixam bem claro que o espiritismo não será a religião única, mas a visão do mundo espiritual, da reencarnação, essa seria estabelecida. Ele fala assim, entre a segunda e a terceira geração. E a gente pensa lá, 1857, cada geração em torno de 70 anos, que é o que se estabelece, 210 anos mais ou menos. Então a gente pensa em 2067. Aí a gente vê Emmanuel falando sobre isso, a gente vê Bezerra falando sobre isso, a gente vê alguns espíritos falando em torno desse período. E a gente olha assim, é o fim da Terra? Não. Quando você diz que a Terra vai mudar, a credibilidade no mundo espiritual vai se estabelecer, a gente começa a pensar no mundo em processo de melhoria. E aí você pensa no mundo alcançando o estágio de regeneração. Então, a gente nós estamos nos aproximando cada vez mais do mundo regenerado. E aí você olha para trás e lembra do Evangelho de Jesus, ele vem descrevendo esse período. Ele vem dizendo com muita clareza que esse período está chegando. Os fatos são muito claros. Então, é a única profecia que a gente vê do Cristo.
o resto. E claro, no seu dia a dia lá ele começou a fazer uma previsão de que ele seria crucificado. Ele anunciou isso. Tirando isso, Jesus não fazia profecias. A gente vê muitos profetas aí no início de ano, então, nossa mãe do céu, final de ano, início de ano, surgem aqueles vários médiums que começam a prever, vai morrer um artista da Globo. Aí quando morre, aí todo mundo, gente, a Globo tem um número gigantesco de artistas e muitos já com alguma idade, então a probabilidade é muito grande. Vai morrer um cantor, vai morrer um político, gente. Então, essas previsões, sem entrar em detalhes mais que dê para você confirmar realmente o fato, é complicado. Então, esses profetas aí surgem o tempo todo e aí conseguem acertar, entre aspas, alguma coisa e se tornam famosos. Jesus já dissera, nos versículos 13 e 14, quais eram os motivos para entrarmos pela porta estreita. Estudamos isso 2 semanas seguidas, sobre a questão da porta estreita. A razão principal, conforme as suas palavras, é que a porta larga conduz à perdição. Em seguida, o Senhor Jesus apresenta-nos, nós ali está errado, 2 advertências especiais. A primeira diz respeito aos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas, que ele fala, né, que é a primeira que ele vem nos falando, que é termos cuidado. Seguir a religiosidade é fundamental para as nossas vidas, porque aí a gente ainda precisa de algo que nos ajude a alcançar Deus. Ainda precisamos. Vai chegar um momento que nós vamos encontrar um equilíbrio de tal forma que não vamos precisar mais dos templos de pedra, como o próprio Cristo nos disse. Porque vamos cultuar Deus em espírito, dentro dos nossos corações. Hoje ainda necessitamos de estar unidos, uns ajudando os outros, a alcançarmos esse ponto de equilíbrio com Deus, essa reconexão com Deus, religar da religião, que significa ligar o indivíduo a Deus. Ainda precisamos disso. Mas chegará um ponto que não precisaremos mais. A religião hoje ainda é fundamental nas nossas vidas por causa disso. O que podemos deduzir desse quadro é que precisamos estar vigilantes. Estamos, por assim dizer, esforçando-nos para encontrar e entrar pela porta estreita, quando surgem os falsos profetas tentando nos persuadir a entrar pela outra porta. Se dermos ouvido a esses indivíduos, poderemos perder a oportunidade de entrarmos pela porta estreita, advindo daí dor e sofrimento. Eu estava vendo essa semana uma reportagem sobre a Forbes, né, aquela revista, soltou uma lista dos líderes religiosos brasileiros mais ricos. No topo, temos uma pessoa com 2 bilhões de patrimônio. Não é a igreja dele que tem 2 milhões, ele tem 2 milhões em patrimônio. Absurdo isso. Que fala em nome de Jesus. E é teologia da prosperidade. Ele prosperou assustadoramente. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Que líder religioso é esse que conduz as suas ovelhas de forma a enriquecer? Ele, né? E não as ovelhas. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. A gente tem como exemplo, dentro da doutrina espírita, um Chico Xavier. Chico Xavier foi um dos maiores vendedores de livros do mundo. 452 livros publicados. A grande maioria é best-seller. Era para ser riquíssimo. E todos os livros que ele terminava de psicografar, ele doava para alguma instituição de caridade dos direitos autorais. Terminou a vida pobre. Quem já foi em Uberaba, vê a casa do Chico, uma casa pequenininha, o centro espírita que ele frequentava lá, que ele fundou, pequenininho. Pessoa simples. Ganhava bens o tempo todo. Sempre chegava um lá que queria doar alguma coisa e ele colocava como condição que ele aceitava Deus que ele pudesse transferir direto para uma instituição de caridade, que não tivesse vinculada a ele. E as pessoas, quando queriam doar mesmo, permitiam e ele não passava por ele.
Já ia direto para alguma instituição. A gente vê que Chico tem uma obra gigantesca. Muitas instituições espalhadas pelo Brasil são sustentadas pelos seus livros e por tudo aquilo que ele produziu. Nunca se importou em ficar rico com nada. A gente olha para Eurípides Barçanufo e encontra um histórico parecido. Bezerra de Menezes, um outro histórico parecido. Bezerra de Menezes foi militar, foi político, foi médico e morreu paupérrimo. Doa tudo. Doou o anel de formatura dele, que era uma coisa, na época, então, valiosíssima para o indivíduo, para uma pessoa comprar remédio, vender e comprar remédio. Esses são os homens da caridade. A gente, às vezes, se acha caridoso, mas a gente tem nossos limites, né? A gente não chega a tanto. Então, quando a gente olha para essas pessoas que dão tudo, que fazem de tudo, né? A gente está lembrando, um dia desse, estava conversando aqui com o Marilde Jorge sobre lá o Hospital do Pênfigo, lá em Uberaba. Uma senhora, enfermeira, auxiliar de enfermagem, trabalhava num hospital e fecharam a ala daquelas pessoas que tinham pênfigo, que era o fogo selvagem. E aí, Dona Aparecida, o nome dela, ela brigou com o hospital que não podiam fazer aquilo. Aí um monte de pessoas com uma doença que não tinha cura, ela reúne todo mundo e leva para casa. Chegou em casa, o marido falou assim, ou eles ou eu. O marido foi embora. Você vai vendo por aí. E aí começou a cuidar de todo mundo, teve que largar o trabalho para cuidar dos doentes dentro de casa. Falaram para ela que em São Paulo, se fosse para a rua pedir dinheiro, arrumar dinheiro fácil. Aí ela saiu de Minas, foi para São Paulo, foi presa por vadiagem. Isso, Dona Aparecida. E aí, Chico soube, o pessoal, alguns espíritos mais influentes souberam, conseguiram liberar ela lá, ela voltou para Uberaba, construiu um hospital para atender esse tipo de pessoa. E aí a espiritualidade passou para ela uma pomada que é a que cura essa doença, que resolve o problema dessa doença. Já desencarnou, mas deixou uma obra fabulosa. Se dedicou realmente à causa que abraçou. Achei muito interessante, né, que a gente conversou com ela, né, quando ela conta que o marido falou, ou eles ou eu. Bobo. Na hora ela mandou ele passear. Porque era maior do que ela. Entendeu? E a gente vê vários casos. São pessoas, né, humildes que trabalham, que fazem grandes obras e não ficam famosos no mundo, né? A gente usa algum exemplo como o próprio Chico, que é uma pessoa notória, conhecidíssimo, o Bezerra de Menezes, mas tem uma Aparecida e tem outros desse mesmo nível, em outras religiões fazendo a mesma coisa, que são pessoas realmente que pensam no bem do próximo. Portanto, precisamos sempre estar vigilantes, levando em conta o perigo representado pelos falsos profetas que se aproximam de nós como uma forma particular e sutil de persuasão. Falam muito fácil, gente. Falso profeta tem o dom da palavra. E normalmente é aquela palavra... Já viu essas pessoas que falam macio, calmo, que começa a sussurrar, parece que está sussurrando no teu ouvido? É complicado, porque a pessoa tem um falar tão doce que a gente vai cedendo, quando olha já era. Tem que ter cuidado com tudo isso. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Mas você deve estar se perguntando como identificar os falsos profetas. Não é verdade? A gente fala assim, mas como é que a gente vai saber quem é realmente um homem de verdade, um profeta de verdade, e quem não é? Jesus deu a resposta. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha o indivíduo e vejam o que ele está fazendo. É fato. A gente vê agora há pouco tempo alguns dizem que foi no meio espírita, né, mas o indivíduo não era espírita, um médico famoso de trabalho de cura, que está preso.
foi um escândalo aí as pessoas, os que não gostam da doutrina espírita, usaram isso como argumento. Eu tive lá, fui lá conhecer, eu sou muito curioso. Quando eu tive, nós fomos a Goiás de viagem, fazendo um passeio, deixei Isa e Paulinho no hotel, viajei o dia inteiro de ônibus, quase andei de pau de arara para chegar lá, para conhecer o trabalho. E aí quando você chega no local, que você vê uma obra gigantesca, onde tudo era cobrado, eu já botei o pé atrás. Aí o doutor Ricardo me aparece e falou, vamos embora, porque isso aqui não serve para você, sai daqui, porque a pessoa fez algumas coisas, algumas curas, fez, mas ao mesmo tempo enriqueceu, se tornou um grande fazendeiro, tinha carros na época que eram importados aos quilos. Então a gente tem que botar um pé atrás com esse tipo de gente. Aí você olha pelos frutos, tu tem que olhar o processo como um todo, tudo que está se desdobrando disso, tudo que está se desdobrando disso. Se a pessoa está se favorecendo muito mais do que está favorecendo ao outro, primeiro, ela não tem que se favorecer de nada. Dai de graça aquilo que de graça recebeste. Dom mediúnico, o trabalho mediúnico no campo da cura, é uma graça que o indivíduo recebe para quitar suas dívidas. Médium não é ser superior, é ser inferior, devedor com a providência divina. Você tem que estar atento a isso. Tem gente que endeusa médium. É uma furada. Eu não conheço nenhum que preste. Olha que eu me conheço bem. Não conheço nenhum que preste. A maioria dos médios tem problema sério, gente. Eles estão recebendo essa grande oportunidade de quitar o débito do passado. Então não são pessoas, exceto grandes missionários. Quando você olha para Chico Xavier era um missionário. Divaldo Pereira Franco é um missionário. Os outros são os outros. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Endeusar é um problema muito sério. Essa categoria de pessoas normalmente se aproxima de nós aparentando ser portador de um caráter agradável, são gentis, agradáveis e obsequiosos. Têm uma boa comunicação e, de modo geral, são equilibrados e empregam belos vocábulos. Essas pessoas que falam fácil, né, palavras bonitas, às vezes falam palavras que tu fica querendo saber o que é. Né? Eu nunca mais me esqueço, uma vez eu fui assistir uma palestra, de cada 5 palavras, 4 eu não conhecia. Quando terminou a palestra, olhei assim para o salão estava lotado, todo mundo olhando um para o outro, como que diz. A pessoa, acho que ela estudou o dicionário, ela não pegou o livro dos espíritos para fazer a palestra, ela pegou o dicionário, gente, eu não estou mentindo não, mas falou muitas palavras que ninguém conhecia, ela fugiu do público, ela estava querendo mostrar cultura, mostrou, mas o alcance de tocar o coração das pessoas ficou muito longe, porque Paulo de Tarso fala, né, quando ele fala dos carismas, que se você fala uma coisa que não toca, que o outro não entende, tem que ter o tradutor, tem que ter alguém que faça essa tradução. Só a gente olhar lá, na Carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo de Tarso fala sobre isso. Tem que ser inteligível. Essa história de falar em línguas, que você faz um discurso em línguas que ninguém entende, qual é o objetivo disso? Deus não vai mandar uma informação cifrada. Ele vai mandar com clareza. Vide Cristo falando, vide Jesus falando. Tudo que Jesus falou foi com muita clareza. Excetuando-se algumas parábolas que ele coloca, que ele deixa nas entrelinhas alguns detalhes, que conforme nós estamos amadurecendo, ele vem se abrindo cada vez mais para o nosso entendimento. Isso é muito comum do Evangelho de Jesus. Você, lá atrás, você lê uma parábola de Jesus, você entende uma coisa, você estuda, vive, amadurece, você já vai entender essa coisa um pouco mais profunda, não que vai mudar o entendimento, mas você vai tendo um alcance maior. A doutrina espírita é assim. Livros do André Luiz. Quem já leu o André Luiz, releia. Quem já releu, releia de novo. Porque todas as vezes que eu leio o André Luiz, eu encontro uma coisa que eu nunca tinha visto. Ou entendo uma coisa que eu não tinha entendido. Porque conforme o teu amadurecimento, você vai conseguindo perceber coisas que estão aparentemente ocultas. Falam de Deus, de Jesus
e coisas que gostaríamos de ouvir. Essas pessoas, elas falam aquilo que você quer ouvir. São cirúrgicas. Nosso Senhor Jesus expressou que, pelos seus frutos conhecereis. Portanto, eles até podem enganar com o verbo, mas não com as atitudes. Enganar com o verbo é a coisa mais fácil do mundo. Subir numa tribuna e fazer um discurso bonito não é difícil. Existem, se você for procurar, discursos prontos. Existem. Você compra banco de dados de discursos prontos. Aquilo que você vai falar, de que maneira vai falar, existe isso, gente. Pastores compram muito isso. Tem vários segmentos que os pastores existem, os discursos, né, os sermões prontos. O indivíduo decora aquilo, e ele bota uma pauta e ele vai falando o que está mais ou menos aí. Então, fica fácil de falar. Então, fazer discurso é fácil. Subir aqui e falar é muito fácil. O problema é vivenciar o que você está te falando. Esse é o grande mistério. E é isso que demonstra quem é quem. É o no vivenciar. Qual é a diferença de Jesus para todos os outros profetas do Velho Testamento? Jesus vivenciou na íntegra tudo que falou. Os outros profetas não. Jesus fala do perdão. Amar os inimigos. E aí quando você vê Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estava no ápice, no momento de dor extrema, e ele representa aquilo que ele havia pregado. Se lá em cima ele começasse a espraguejar os que o haviam crucificado, a doutrina dele cairia por terra. Mas ele demonstra ali realmente que ele acreditava no que falava e vivenciava o que falava. E a gente tem que olhar as pessoas assim. Por isso que eu falo, e a doutrina espírita é bem clara, modelo é Jesus. Quando nós pegamos qualquer líder religioso como modelo, vamos nos decepcionar. Porque todos nós somos falíveis. Todos nós vamos cometer os nossos erros e vamos decepcionar alguém. Quando Cristo é o modelo, não tem decepção. Os outros são intermediários, que ainda estão também trabalhando para a sua melhoria. Só Jesus é o puro. Ele é o único que não vai nos decepcionar. Aí Jesus fala, né, disfarçado de ovelhas, né, vestido de ovelha. A gente vê isso no texto que a gente está lendo. Parece que Jesus está fazendo uma alusão à veste dos profetas descrita lá em Mateus capítulo 3, versículo 4, quando ele fala de João Batista. Ele fala como é que os profetas se vestiam. Que os profetas tinham essa maneira de vestir. E aí ele fala, né, que a gente tem que ter cuidado. Porque tem alguns que se vestem como profetas, porque na época de Jesus, os profetas tinham uma maneira de se vestir característica. E aí ele fala, olha, não é a vestimenta que faz do indivíduo um profeta. São as suas atitudes. Tirai-lhes essas vestes sujas e te vestirei de vestes novas. E na passagem Hebreus 11:37, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Jesus cita isso e a gente vê Paulo de Tarso em Hebreus citando também. Porque, gente, não é o vestir. Tem gente que vê alguém subindo na tribuna de terno e já acha que é um doutor da lei. E sobe uma pessoa humilde, já torce o nariz achando que não vem nada de bom. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, parar com esse tipo de preconceito e olhar o todo, olhar o histórico, observar o que a pessoa está dizendo, qual é o conteúdo. Temos que analisar isso, temos que ter esse tipo de análise. Porque não podemos julgar. Quem foi que disse isso? Nós estudando aqui, algumas semanas atrás, quando Jesus fala do julgamento. Julgamento é necessário, gente. Condenação não. Mas julgar faz parte do processo da vida.
Quando eu estou diante de qualquer situação, eu preciso julgar se aquela situação é adequada ou não. Quando eu vou fazer uma escolha, eu preciso julgar se aquilo é adequado ou não. Então o julgamento é necessário. Jesus condena, o que ele fala que não é adequado, é a condenação, a hipocrisia. Indivíduos que condenam tudo e agem da mesma forma daquilo que estão condenando. É isso que Jesus nos fala. Todavia, Jesus não está se referindo a qualquer tipo de roupas, mas faz um comparativo com a natureza das ovelhas, que são gentis e mansas. Os lobos, fazendo-se passar por ovelhas, as atraem a fim de devorá-las. Porque são essas pessoas que se fazem de dóceis para... Jesus faz uma alusão à ovelha, porque a ovelha tem essa característica. Quem já teve contato com a ovelha é mansa, dócil, você coloca a mão dela com muita facilidade. E aí, os lobos, que Jesus disse que se disfarçam de ovelhas para chegar próximos a elas e poderem as devorar. Jesus usa isso porque naquela época se criava ovelha e os lobos eram os grandes vilões, né, que destruíam essas ovelhas. Então Jesus faz uma alusão utilizando-se da cultura da época. Encontramos no Didache, que é os ensinos dos apóstolos. Isso aí é uma literatura paralela, tá fora do Evangelho, mas é bem respeitada. Referência a certas pessoas que eram comerciantes de Cristo, já que faziam da religião meio de vida para ganhar dinheiro, como qualquer outro negócio. Ainda encontramos isso. Quando a gente fala em fortuna de 2 bilhões, o segundo lugar, a pessoa tem 600 milhões, a outra 400 milhões, e você vai vendo a lista, só milhões. Só milhão, gente. Aí você, né, fica um pouco assustado com tudo isso. São pessoas que fazem da religião negócio. E aí, na revista, falando que um desses grandes líderes, que tem essa fortuna, paga 20 mil por mês para aqueles que têm um bom discurso, para serem dentro da sua religião. Bom salário, né? Ter o verbo bom, ser bem treinado, dar treinamento, e aí o indivíduo ganha 20 mil por mês para ajudar ele a aumentar a sua fortuna. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. No Evangelho de João, Jesus fala desse tipo de pessoa. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. João capítulo 10, versículo 8. Jesus está falando aí dos doutores da lei. Porque a gente olha assim, o judaísmo, 99,9% do povo era paupérrimo, não tinha o que comer. Um lugar onde não se tinha praticamente agricultura, porque a aridez lá é muito grande. Poucos animais, poucas árvores de fruta, comia-se pão e, quando morava-se nas áreas costeiras, peixe. Muito difícil a vida. E aí você via os sacerdotes de judaísmo que tinham um acordo com a religião, com os romanos, viviam muito bem. Todos eles tinham muita fartura. Porque era assim, o povo judeu pagava impostos a Roma. Só que não era o único imposto, existiam 2 impostos. O romano vinha, arrancava quase tudo, o que sobrava, o templo tinha direito de pegar. Então o indivíduo vivia sem nada, praticamente. Jesus está falando dessa turma, que já vivia naquela época à custa da religião. Porque olha a roupa do judeu, olha a roupa dos fariseus. Lindas, luxuosas, seda. Usavam púrpura, que era caríssimo fazer o tingimento. Já naquela época existia. E vai continuar existindo ainda por um bom tempo, porque nós ainda somos assim. Nós ainda permitimos que alguns indivíduos sejam assim. Estou terminando. Com o objetivo de conseguir dinheiro ou notoriedade, essas pessoas estão dispostas a sacrificar as ovelhas. É verdade, gente. Podemos observar que Paulo de Tarso fala sobre eles em sua segunda epístola aos Coríntios, porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Lá no capítulo 11, versículo 15. Na época do Cristo, quando surge o cristianismo, Paulo já começou a alertar, porque os aproveitadores começaram a chegar. Um fato muito notório disso tudo também é quando a igreja passou a ser a religião oficial de Roma. Chegou um determinado momento que o imperador disse, olha só, Roma é cristã. Todos os sacerdotes do paganismo migraram para dentro do cristianismo. Porque viviam da exploração da religião. Quando a religião deixou de, o paganismo deixou de ser oficial, migrou todo mundo para dentro. E continuamos até hoje com indivíduos que vivem disso. Os profetas falsos, os lobos devoradores, não ressaltam a necessidade de alguém entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado. Eles pouco ou nenhum valor dão ao Sermão do Monte. Essas pessoas não estão preocupadas com o público em si, com o indivíduo, não estão. Pensando em si mesmo. Porque quando o indivíduo que faz esse tipo de coisa lê o Sermão do Monte, ele não pode mais fazer isso. O Sermão do Monte é muito claro. Ele deixa muito claro qual é o caminho do que o indivíduo deve seguir. E aí você vê pessoas seguindo um caminho totalmente contrário a isso. Como é que esse indivíduo pode se dizer representante de Cristo? Infelizmente, no nosso mundo de expiação e provas, eles ainda são numerosos. Reforma íntima está fora de cogitação, pois amam as coisas do mundo. Esse é um fato. Vai fazer reforma íntima? Vai pegar o Sermão do Monte, por exemplo, vai colocar na sua vida? Claro que não. Porque aí ele tem que mudar tudo. Mudar, inclusive, sua maneira de pensar, de agir. Não vai fazer isso. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Os apóstolos, os evangelistas, todo mundo, se a gente pegar os pais da igreja, todos já alertam sobre isso. E passam-se 2000 anos e a gente continua ainda agindo assim. E aí depois ficamos revoltados que a religião não presta. No último censo do IBGE, todos os ateus, a grande maioria dos ateus e os agnósticos, quase a maioria absoluta vieram da teologia da prosperidade. As pessoas entram na religião, são exploradas, se revoltam contra Deus e deixam de acreditar em Deus. Isso é um desserviço para a humanidade. Porque o indivíduo ele fica tão desnorteado, tão revoltado, que ele não entende que aquele líder religioso o explorou. Quem explorou foi Jesus, foi Deus. A gente lida isso nas reuniões mediúnicas. Quantos espíritos nós tratamos aí que são revoltados com Cristo? Porque lá na Idade Média foram queimados em nome do Cristo, foram perseguidos nas guerras santas em nome do Cristo, porque indivíduos, os falsos profetas, pregavam que o infiel deveria ser banido, destruído, e aí o Cristo pagou o pato. E essas pessoas até hoje ainda estão aí no mundo trazendo grandes consequências. A gente que trabalha com reuniões de mediúnica e desobsessão se depara muito com isso. Qualquer casa espírita que tem trabalho de obsessão encontra em algum momento espíritos desse tipo, que são revoltados contra Jesus, porque em determinado momento em suas vidas foram perseguidos em nome do Cristo. E aí você vê lá Jesus, amai os vossos inimigos, perdoar 70 vezes, 7 vezes. E aí tu fala assim, como é que essas pessoas conseguem tirar do Evangelho qualquer coisa que justifique guerra religiosa, perseguição aos ditos infiéis? Como é que você pode tirar isso? Mas tem gente que consegue. Pega um versículo separado, isola e faz a interpretação que quer. Tira do contexto, tirando do contexto, tu interpreta o que tu quiser, gente. Então, ficamos por aqui. Semana que vem teremos nosso tratamento. Temos o Encontro de Jesus, mais uma vez o tratamento, lembrando a todos. Tá? O objetivo dessa mudança, só rapidamente, é também para quê? Para que a gente não tenha um público tão grande. Porque como num dia de hoje são mais de 100 pessoas, doutor Ricardo, eles trouxeram novas técnicas do mundo espiritual, estão sendo mais rápidos no tratamento, mas
às vezes o tempo demora um pouquinho mais. Aí então o que eles estão fazendo? Estão compartimentando isso, botando um grupo no primeiro e terceiro, outro grupo no segundo e quarto, para que o atendimento seja mais rápido e mais eficiente. Porque às vezes o paciente fica tanto tempo demorado, que ele fica tão mal-humorado, chega lá dentro, o tratamento não funciona tão bem como deveria. Porque o indivíduo chega já cansado, irritado. A gente sabe que quando a pessoa está passando por alguma enfermidade, não é fácil ficar muito tempo parado esperando. Então, o objetivo é sempre buscando a melhoria. Até semana que vem, gente. Os médiuns agora vão se dirigir lá para as salas de tratamento. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Aqueles que vieram somente para o encontro, a gente deseja um bom domingo, um bom retorno. Os demais aguardem aqui no salão. Se precisar descer, se não estiver perto da hora de entrar, que a gente faça tudo com o maior silêncio, com a maior tranquilidade possível. Repito que tem literatura espírita disponível para empréstimo aqui no salão do lado esquerdo, lá da nossa estante. E uma última coisa que eu esqueci de comentar, nesse pacote aí de mudanças para agosto, é que também, para abreviar o tempo de espera, a palestra vai iniciar às 8h30. Tá? Então, 8h30, já vai estar todo mundo aqui em cima, né, de passo tomado, e a gente já começa o nosso encontro para poder abreviar mais ainda o nosso tempo de espera. Vamos então fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela vida, pelas oportunidades que temos, por todas as pessoas que nos rodeiam, que estão em nossas vidas, pelo local onde nos encontramos. Que possamos, Senhor, enxergar em tudo e em todos a Tua misericórdia atuando em nossas vidas. Tudo que diz respeito a essa vida material passa. Mas é necessário que aconteça, é necessário que convivamos uns com os outros para que possamos resgatar e aprender, queiramos ou não, da forma mais suave possível, para o nosso próprio bem, por razões que muitas vezes desconhecemos, mas que são cuidadosamente calculadas e ajustadas por Deus e por seus trabalhadores. Que possamos ter, acima de tudo, a resignação e a gratidão presente em nossas vidas, para que possamos passar pelas nossas dificuldades sem deixar que elas nos paralisem, que elas nos façam infelizes ou revoltados. Que Jesus envolva cada um de nós, os nossos lares, os nossos amores nos dois planos da vida. Que tenhamos uma semana de harmonia interior, não importando o que aconteça. Que mantenhamos acesa a nossa fé, a nossa perseverança. Que Jesus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja.